Vamos lá, gente. Esperando agora que dê certo, né? Mais uma vez. Vamos lá, gente. Vamos esperar. A Gabi. Gabi, tô esperando mais gente entrar. Aí eu já chamo você. Ué, cadê a Gabi? Ai, meu Deus. Ah, ela entrou pelo Mamãe Preta, é verdade, eu esqueço. Você entrou pelo Mamãe Preta, eu ia te chamar pelo Gabi. É, não, então, tá aqui o meu perfil pessoal aqui, peraí. Não, Entrou no você meu tá perfil pelo pessoal. Mamãe Preta. Você tá pelo Ah, Mamãe Atípica. Aqui tá como Mamãe Atípica. Não é que mexe aqui em tá no nada. meu como se eu tivesse entrado. Vai entender, meu. Tá aqui como se eu tivesse entrado. Não, aí depois saiu Entrada. e entrou de volta, agora você. É, pronto. Continuemos. Enquanto isso, ela Continuemos. vai deixar. Eu nem lembro a pergunta que era. Você, Era do sobre. André, né? Sobre a revolução. Se era possível fazer a revolução, alguma coisa assim, não era? Isso, pode continuar, pode continuar. Não, então, eu acredito que a gente consegue fazer essa revolução, né? Mas usando as próprias estruturas para que isso não nos violente, né? E para que os nossos sofram menos possível dentro desse processo, né? Porque nós sabemos que se todos os nossos que porventura for, forem aprisionados ou forem levados, enfim, sumirão nesse processo e uma morte dolorosa, né? Então, assim, eu acredito muito que é possível tomar essa revolução, mas eu acredito que essa revolução vai ter que acontecer pelas próprias estruturas, tomadas pelas próprias estruturas, dentro das academias, das faculdades, dentro dos próprios cargos políticos, sabe? Tendo essas representações antirracistas. Porque também não adianta nós termos representações que são vazias dentro desse processo. Né? São pessoas neutras que não se identificam com a luta. Para Né? você ter noção como a divergência, né, tipo, de pensamento e tudo mais, até mesmo dentro do movimento, eu já não consigo acreditar, porque o cansaço, isso daqui é estafa, tá, gente? Isso daqui é a crise de disfunção chegando. É, eu não consigo acreditar nas estruturas, porque na minha cabeça elas foram feitas para nos excluir. Um exemplo claro, né, disso é a Marielle. A história da Marielle é uma história de uma pessoa que estava dentro da estrutura, se mobilizando contra a estrutura e foi morta pela estrutura, né? Eu acho que é uma representação clara de que é, é, é,
é importante a gente ter gente no poder antirracista, obviamente, né? A gente acabou de sair de eleições municipais em que candidaturas negras foram extremamente boicotadas, violadas e por aí vai. Desculpa. Mas a gente precisa começar a entender como que se dá essa estrutura, né? Da onde se vai, aonde se dá essa estrutura. Acho que essa é uma das questões que a gente tem que não entender, mas começar a analisar. Porque a gente precisa criar estratégias mesmo que dê certo, que funcionem, né? Porque essa estratégia que a gente está tentando está nos matando. As estruturas foram feitas para matar pessoas pretas, né? Isso é uma das coisas que a gente pauta muito, fala muito, né? Quanto que as estruturas veio para oprimir as pessoas pretas, né? Sobretudo as pessoas com deficiência. Então, disfunção chegando. Então, essa é uma das questões que eu trago para lembrar. Sim, importante a gente estar dentro das estruturas, pessoas de fato antirracistas, mas é importante também que a gente não ache que só as estruturas podem nos moldar, porque não é só, e elas foram feitas justamente para nos aniquilar, né? A sensação que eu tenho é essa, que o tempo todo a gente tá com um alvo na testa, porque as estruturas estão o tempo todo com um alvo apontado para a gente. E quando você é uma pessoa preta com deficiência, você não tem descanso, né? Eu posso ter uma crise na rua, e dependendo da minha, eu tenho que controlar até o tipo de crise que eu posso ter. Mesmo a crise não tendo controle. Se minha crise for muito agressiva, eu posso ir parar dentro de um hospital psiquiátrico, né? Sem identidade, sem documento, sem nada, né? Sem dignidade. Sim. Violada o tempo todo os meus direitos. Então, que estrutura é essa? Eu posso parar, por exemplo, né? Eu posso parar dentro do hospital psiquiátrico ou um manicômio de uma pessoa preta. Entendeu? Então, a estrutura contribui para que eu seja violada, né? Ser presa e por aí vai. Então, eu acho que uma das questões que a gente precisa começar a entender é esses processos. Que como que a estrutura... A revolução ela se faz na rua, né? A gente não vai conseguir mudar nada estando em casa ou estando fazendo a revolução digital ou revolução se faz na rua, gente. Isso é o princípio de tudo, né? E dentro disso, nós precisamos ter armas como eu acredito muito e nós precisamos ter armas como conhecimento, né? Porque nós precisamos saber pelo que nós estamos lutando, como funciona essa estrutura, como ela se arma contra nós, né? E como nós queremos tomar, que nós queremos tomá-la, né? Porque assim, também nós precisamos ter a nossa, como posso dizer, a nossa maneira, né? As nossas artimanhas para dominá-la também, né? E aí é que parte, né? Nós precisamos ter um plano de ação, porque também, e tudo isso perpassa pelo conhecimento, né? Pela própria história, pela história do Brasil, pela história, né? da própria África e de todas as nossas ancestralidades e também pela própria dinâmica de como funciona a política no Brasil, né? Eu já trabalhei com política, eu já fui assessora de partidos e já trabalhei em câmaras municipais também e sei que é um jogo realmente e que cada um vai ter seu próprio interesse, né? E como funciona essa dinâmica e, infelizmente, é um lugar que não foi feito para preto estar, entendeu? Essa a real, assim, não é o local que é para preto estar ocupando. Então, quando eu falo em... É importante a gente pensar que preto, né? Quem é essa pessoa preta que está nesse lugar, né? Isso é muito importante, gente. A gente saber quem de fato está nos representando, sabe? Eu acho que quando você se racializa,
e você entende o debate do racismo, você começa a perceber a importância de você ser uma pessoa verdadeiramente antirracista, sabe? Porque é muito fácil a gente falar, eu sou antirracista, mas é pouco fácil as pessoas entenderem como que é esse antirracismo, como que funciona, sabe? O que é ser antirracista, né? Um exemplo que eu dou. Eu costumo falar assim, Lu, que as pessoas, elas geralmente, primeiro que elas usam o local de fala como uma maneira de isenção, né? E isso é muito comum. Você vê as pessoas falarem assim, não é meu local de fala, então não vou discutir sobre racismo, né? Então já começa o erro por aí. Porque ou você é antirracista, ou você não fala sobre racismo. E aí você está contribuindo para se manter essa estrutura, né? Você não tem como ser antirracista, não se colocar nessa posição de privilégio e não falar de racismo. As duas coisas não batem, não dá. Né? Então, assim, as pessoas confundem primeiramente isso. Não é meu local de fala. Como a Luciana falou, é da onde se fala, o local da onde você fala. Você é um ser social. Quanto ser social, você tem que falar assim, sobre todas as discussões. Eu não posso pautar na minha luta a inclusão da pessoa autista e não pautar a inclusão da pessoa com deficiência física, ou da pessoa surda, ou da pessoa... Entendeu? Não dá para eu ter uma justiça seletiva, sabe? Então, a gente já tem que Até começar porque justiça social é para todo mundo, né? Sim, Justiça até porque a justiça social social é para todos. Né? A gente não pode ser tão maleável assim. Né? Então, a gente já começa por aí. Segundo, que eu acho que as pessoas colocam muito nessa posição, o que a pessoa preta espera que eu faça? Né? Ou o que a pessoa preta vai me dizer para eu fazer? E, mais uma vez, nós estamos nos colocando nessa coisa de ter que ensinar, de ter que ficar pautando, né? E de ser a pessoa que tem que servir a pessoa branca. E dizer para ela o que ela tem que fazer. Entendeu? Então, eu acho que quando você é antirracista, você não só... Você tem que assumir essa questão do seu privilégio, do racismo estrutural, mas também assumir que você desconhece toda uma história, toda uma trajetória, todo um corpo histórico, né? E quando eu falo corpo histórico, eu falo de literatura, eu falo de personagens, e personagens eu estou falando de grandes nomes, eu estou falando de apagamento, eu estou falando de todo esse processo histórico que a pessoa preta passou, né? E você tem que reconhecer que você não sabe sobre isso e que você quer ter essa noção para você ser uma pessoa antirracista. Você não vai conseguir ser uma pessoa antirracista simplesmente colocando um quadrado preto no seu Instagram, entendeu? Ou abraçando Black Lives Matter, entendeu? Não é esse o propósito. O antirracismo, ele é mais do que... Ele não é só um movimento, né? Ele é uma ação social. É como a gente falar, nós somos ativistas, mas a gente não pode ter uma justiça seletiva. Então, é tudo isso que eu acho que a gente tem que pensar quando a pessoa fala que ela é uma pessoa antirracista, né? Ainda assim, eu estou usando o privilégio para aprender sobre racismo, entendeu? Né? Aqui, ó, a Notas Atípicas está falando aqui assim, ó. Eu creio que sou antirracista porque não permito falas racistas diante de mim, porque protesto como posso em eventos racistas. E quando as pessoas brancas perguntam para vocês o que elas devem fazer, é que elas temem agir e errar e ofender vocês mais uma vez. Eu acho que é assim, ó. Eu acho que é importante a gente entender esse debate, mas quando a gente fala que a gente não quer ficar falando para as pessoas brancas o que elas têm que fazer, ou que as pessoas brancas têm que esperar que a gente diga, é no sentido de se incomodar, né? Eu acho que só de você não aceitar falar as racistas, você ajudar nos protestos é uma coisa importante, mas sempre se questionar qual é essa postura de privilégio dentro do espaço. Sabe, olhar para o espaço que você está e se indignar. E ser antirracista, eu acho que é uma questão estritamente individual. A branquitude, ela é um processo individual.
né? Clóvis Moura fala disso, de que a gente entender a branquitude é um processo individual. Eu não sei a experiência da branquitude. Eu não faço ideia o que é ser uma pessoa branca no Brasil. Não adianta eu falar sobre branquitude porque eu não sei, né? E a responsabilização é diferente de punição. E o que eu percebo atualmente é que a gente está numa onda de punir. A pessoa é racista, vamos punir. E não é punição, é responsabilização. Vou dar um exemplo aqui, claro, pensando, né? Bem objetivo disso. Ontem mesmo no Twitter teve um debate sobre um cara que meio que desdenhou ali da ideia do antipunitivismo, de mulheres negras e por aí vai. Enfim, esse cara tirou foto com outras pessoas pretas e uma dessas pessoas era um agressor, né? Bateu na mulher há milhões de anos atrás, mas bateu. E aí a gente já ouve ali as representações de nossa, tá, bateu, perdeu tudo, mas e aí? A gente vai continuar punindo essa pessoa? E não, a pessoa não perdeu tudo, a pessoa obviamente teve menos alcance que tinha antes, mas o que eu paro para pensar e para analisar esse processo essa pessoa foi responsável? Quando a gente vai conseguir ver um homem que bateu numa mulher e entendeu o quanto isso é violento, falar sobre isso? Olha, eu vou falar da visão minha, da posição minha. Minha posição é de opressor. Eu vou falar de como que eu normalizei essa ação que é extremamente errada. E aí, partindo disso, a gente entender como que é esses processos, porque é só assim que a gente vai conseguir entender. Responsabilização. E eu acredito, e eu comparo esse processo, a mesma ideia com as pessoas pretas, com a branquitude. Você se responsabilizar é diferente de punir. Porque punir, quando você se pune por você ter um privilégio, você cede todas as suas contas uma vez por mês para uma pessoa preta falar. Você, toda vez que uma pessoa sofre racismo na sua frente, você pede desculpa. Não, desculpa por isso. Nossa, muito ruim, muito feio. Você se sente mal. E ninguém quer se sentir mal quando a gente está falando em racismo. Quando a gente está falando em construção de sociedade, não é fazendo o outro se sentir mal que a gente vai conseguir construir uma sociedade, entende? O Silvio Almeida, numa live, falou sobre isso e eu achei isso muito engraçado. A gente não precisa ser agressivo nem violento a cobrar a responsabilidade das pessoas. E nem fugir de briga. A Gabi me conhece, eu sou uma das pessoas que mais foge de briga, né, Gabi? Que mais arruma encrenca nessa internet, sou eu. Mas é aquilo. Você precisa entender o que é responsabilização. E é partindo disso. Se responsabilizar pela branquitude é obrigação da população branca. Isso é obrigação. Só que não é se punir. E o que a gente vê agora é se punir. E aí a gente vê de um lado alguns movimentos acusando. Aí a gente vê do outro lado as pessoas sabendo do seu privilégio, se punindo, mas continuando com o seu privilégio. É a mesma coisa, você fica batendo nas suas costas, mas você segura o seu privilégio na mão. Isso não faz o menor sentido. Então, eu acho que a gente tem que começar a parar de pensar em punição quando a gente fala de racismo e começar a pensar em responsabilização. Ok, fui racista. O que eu vou fazer com isso? Ok, sou branco. O que eu vou fazer com isso? Ah, eu vou dar o meu espaço para uma pessoa preta falar? A pessoa preta precisa falar através da sua voz, seja ela, tipo, numa internet ou qualquer coisa, sabe? O que a gente vai fazer com isso? Ou eu vou entender esses processos, ou eu vou construir esses processos. Isso eu acho que é muito mais viável o processo do que a gente punir. Punir a pessoa branca, porque não faz o menor sentido. A gente pune a pessoa branca porque ela é branca. Nem eu, se fosse branca, entenderia. Você tá errado. Por quê? Porque você é branco. Não faz sentido isso.
Não, você tem privilégio, não é só porque você é branco. É toda uma história. Você não é responsável. Você talvez não tenha culpa disso. A culpa do racismo não é do João branco da esquina. A culpa do racismo é de uma estrutura racista que coloca o João branco da esquina numa posição de privilégio. Então, João branco da esquina, que você entende aí, você entendeu o que quer, você entendeu que você é uma pessoa branca, entendeu sobre a sua branquitude, fale disso. Sabe? Então vamos usar o Novembro Negro para falar de branquitude, que é uma das piores violências. Aí a gente não precisaria estar falando, se a gente estivesse debatendo branquitude, talvez a gente não poderia estar aqui falando de mortes, de violências, de coisas que são extremamente dolorosas para a gente. Falta de acesso a diagnóstico, falta de acesso a... Sabe? Então, tudo isso, eu acho que tudo isso são questões que perpassam a pessoa preta com deficiência, perpassam a pessoa preta, e a gente precisa começar a entender esses processos. E responsabilização também, pegando esse gancho aqui, é pensar a pessoa preta sem deficiência, se colocar nesse lugar de, pô, eu tenho acesso a vários livros, eu tenho acesso a vários lugares, eu tenho acesso a imagens, eu tenho acesso a um monte de coisa, né? E aí, o que eu faço com esse meu acesso? Sabe, é muito comum a gente ouvir, né? Eu acho que você também já fez algumas... Na entrevista você vê assim, você acha que o movimento negro, ele acolhe as pessoas com deficiência? E a minha resposta é categórica. Se acolhesse, a gente não estaria pautando que vidas negras com deficiência importam. Se acolhesse, quando a gente falar que a gente está dentro do movimento que pauta a pessoa preta com deficiência, não seria uma surpresa a ponto das pessoas acharem que a gente está revolucionando o mundo. Sim. Não é que não acolhe. A sociedade inteira não acolhe nenhuma pessoa com deficiência. A pessoa só vai pensar em acessibilidade, em comunicação alternativa, quando tem uma pessoa com deficiência no seu coletivo. E aí, quando a gente tem uma pessoa lá surda, a gente pensa em viabilizar Libras. Quando a gente tem uma pessoa cega ou com deficiência visual, a gente pensa em escrever imagem, em se descrever antes de começar uma roda. A hora que a gente tiver um autista não oralizado, aí a gente vai pensar em comunicação alternativa. E nós? E antes? Eu vou ser sincera, eu não entro em espaço, em quilombo, em espaço político, em organização política, que eu vejo que não dá para eu ser, que não tem acessibilidade nem para mim, nem para os meus. Eu não entro, porque brigar por acessibilidade para mim é muito difícil. Sabe? Eu não consigo entender essa briga, essa luta por acessibilidade. Eu acho muito difícil para mim, no sentido de construção mesmo, sabe? De construção de pessoa com deficiência. Não é que a gente não pode brigar, não. A gente tem que brigar por acessibilidade. Mas para mim é muito violento. Eu entrar dentro de um espaço e eu não ver uma pessoa com deficiência lá. Tem alguma coisa errada. A gente é mais de não sei quantos milhões da população brasileira são pessoas com deficiência. E cadê a gente nas organizações? Cadê a gente dentro das universidades? Cadê a gente dentro dos espaços? E aqui eu estou falando de pessoas com deficiência de modo geral. Porque não dá nem para a gente pensar e imaginar pessoas pretas com deficiência dentro desses espaços. Sabe? Eu acho que a gente tem que estruturar e pensar a ser uma sociedade anticapacitista e antirracista, que a gente precisa romper com isso. Romper com essa ideia de que a pessoa com deficiência, você só vai pensar em acessibilidade, em pessoas com deficiência, quando as pessoas chegarem nesse espaço.
sobretudo dentro dos movimentos negros. Isso também é sobre responsabilização. Isso também é sobre cada um olhando para si, falando, assumindo o seu BO. Ok, acessibilidade é garantia de todos. A acessibilidade e inclusão não se faz sozinha. Não se faz só com políticas públicas. Porque as pessoas com deficiência não usam só a escola e o equipamento público. As pessoas com deficiência usam todos os espaços, ou querem usar, mas não conseguem. Porque aí fica na responsabilidade só do Estado de incluir. E a gente já percebeu nessa live e na outra que o Estado não é muito fã de incluir as pessoas. Inclusive, ele mata ou prende aquelas que ele não acha que a vida tá legal. Né? Que ele não consegue incluir, ele mata e prende. Até pensando por esse lado, sabe? Eu queria que você comentasse com a gente. Nossa, eu falei tanta coisa que agora minha cabeça se perdeu. Eu queria que você comentasse, Gabi, com a gente as mães pretas. E aí, eu quero que você fale, né? Como que as mães pretas de pessoas com deficiência como que elas se sentem, se percebem na sociedade, sabe? Que é aquilo que a gente falou, a vivência é diferente, a gente sabe que é. Então, eu acho que, na verdade, assim, a partir do momento que você tem, né, o diagnóstico do seu filho, primeiro que eu acho que é muito cruel, assim, né? Principalmente quando você depende do Estado. Eu, por exemplo, eu dependo do Estado em uma parte e tenho a questão do plano particular. Vamos colocar assim. Quando eu vou no plano particular, por mais que eu seja atendida, e aí a gente tem toda essa questão, né, do atendimento médico, do psicossocial, e aí tem tudo isso por dentro, do modelo biomédico, eu vejo que eu não sou... as pessoas não olham para mim, entendeu? As pessoas não olham para minhas necessidades. Por exemplo, se eu levo o Gael em um médico, o médico nunca me pergunta se eu tenho condições de comprar tantos remédios. Ele simplesmente vai lá e coloca na receita, no plano particular, quantos remédios eu tenho que dar para o meu filho. E ele não pergunta se eu tenho condições de dar aquele remédio, quanto custa aquele remédio. Uma vez ou outra, algum me dá alguma amostra, mas ele pressupõe que se eu tenho plano particular, eu tenho todas as condições financeiras de arcar com aquele gasto. E isso já é uma invisibilização. Por quê? Porque a partir do momento que você faz uma leitura da pessoa que está ali na sua frente, que é o modelo médico biopsicossocial, você percebe que por mais que aquela pessoa ela esteja ali, naquele recinto, sendo atendido por você, talvez para ela tenha sido difícil estar ali, né? Porque existe toda uma questão social. Né? E aí você, por exemplo, às vezes um médico te manda comprar um remédio que a criança vai usar 2 vezes e fica o remédio aí. Né? E aí, quando é para o seu filho, você vai falar o quê? Não vou comprar. Né? Você usa 2 vezes o medicamento custa quase R$60, e aí fica na gaveta, vence, entendeu? E aí, quando você tem um serviço público, você não tem esse olhar também, esse cuidado, porque você é uma das, né? Então, assim, você é uma daquelas mães que precisam de serviço público. Então, é aquela coisa meio que automática, olha, entendeu? É assim, 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 aquela coisa de não ficar nem 5 minutos dentro da sala com o médico, né? Do médico também não analisar todo um contexto. E isso é tanto médico, porque o mesmo médico que às vezes atende no serviço público, ele vai atender no particular, e ele não vai ter esse olhar, esse direcionamento para suas necessidades, ele também não vai ter esse direcionamento para suas faltas, né? E aí ele não vai ter essa humanização de ficar com você, que seja 5 minutos dentro da sala dele, olhar para você, olhar para o seu filho, olhar para sua necessidade. E aí a gente sente, quando a gente fala do capacitismo, embora a gente não sinta o capacitismo, porque obviamente eu não sou uma pessoa com deficiência, eu não sei como é sentir o capacitismo. Né? Mas você sente o quanto a sociedade ela é excludente, né? Ela tem por si só a intenção de excluir a pessoa, né? E aí
Pra gente como mãe, porque assim, pra gente como mãe ainda tem essa questão, a gente meio que se invisibiliza por extensão, né? Porque aí nossos filhos, nós temos que arcar com os nossos filhos, nós temos que levar para o médico, nós temos que trazer de médico, nós temos que ser um pouco terapeutas e a gente fica perdida nesse processo, né? E aí é onde nós temos problemas mentais, é onde nós temos problemas psicológicos, é onde nós temos problemas físicos, é onde o corpo também começa a debandar. Mas e aí? A gente não pode ficar doente, a gente não pode, né, sentir dor, a gente não pode sentir sono, a gente não pode ter esgotamento e a gente não pode ter o direito de pensar na morte. Entendeu? E o que está acontecendo com muitas mães? Muitas mães estão tendo problemas psiquiátricos sérios, crise de ansiedade, isso quando a gente não está falando, né? E quando a gente fala de mães de autistas, que muitas vezes têm também propensão, ou têm o fenótipo, ou têm o próprio autismo e recebem diagnóstico de ansiedade, recebem diagnóstico de toque, recebem diagnóstico, mas não recebem diagnóstico de autismo, né? E aí a gente tem outras questões, mas assim, o número de mães que estão ou matando os filhos, ou se matando é enorme. As mães ficam saturadas, as mães... E não é pelas crianças, não é pelas deficiências, é simplesmente pela questão social. Que elas não se sentem atendidas, elas não se sentem incluídas. Porque ser mãe atípica é solitária, é um processo solitário. Né? Eu acho o debate de gênero vai muito forte aí, né, amiga? Tipo, no sentido de que, primeira coisa que acontece, eu e você, a gente é o oposto, mas a gente sabe que a primeira coisa que acontece no casamento, por exemplo, quando você descobre que seu filho tem deficiência, é o pai pegar as coisas e fugir, porque afinal, ninguém quer ter filho com deficiência. Ninguém quer ter uma criança com deficiência. As pessoas procuram nem saber sobre para poder falar. Então, já começa aí. Aí ela tem que passar pelo luto de uma pós-separação, somado a um diagnóstico que a gente está falando aqui de autismo, mas tem diagnósticos de deficiências que determinam finais de vida, né? Seu filho vai viver tanto. Ainda mais com a elegância, né? Com a delicadeza. Sutileza, né? Que os médicos dizem que seu filho vai morrer daqui tantos anos, né? Seu filho não vai fazer. Porque aí o foco é só que ele não vai fazer. Então, eu lembro que quando o Luiz foi diagnosticado com autismo, uma das perguntas que eu fiz para a doutora foi o que é autismo? Né? Porque, assim, não vejo problema, assim, o que é o autismo? E aí ela falava, não fala. Eu, tá, mas aprende outros tipos de comunicação? E ela, não fala, sabe? Não fala, não se comunica, vive no mundo deles. Eu fiquei pensando com ela na minha cabeça, né? Mas aí eu já estava me identificando com o Luiz. Mas, ué, qual que é o problema da pessoa ter dificuldade de comunicação e viver no mundo dela, sendo que nem era isso que acontece de fato, né? Só a questão da interação, que a do Luiz é muito melhor que a da mãe dele. E aí eu fiquei pensando comigo assim, eu falava, cara, ela focou em tudo que o Luiz não faz. Receber ele, por exemplo, de terapia, tinha uma época que era insuportável. Que aí a doutora falava, a terapeuta falava assim, não, então, ele não ficou na piscina de bolinha, ele não balançou, ele não quis, ele não isso. Eu ficava, nossa, então o que meu filho fez? Né? Então ele não fez nada, mas em casa ele pula, brinca, eu brinco com ele na rede. O que ele fez? E aí foi quando a gente começa a pensar, né? Caraca, então o problema é nosso filho. As mães, quando eu vejo mães pensando em se matar e matar os filhos, é exatamente por causa disso. Não, o filho, em momento nenhum, é problema. O problema é o que as pessoas falam para essas mães. Esse modelo, né, que eu falo aqui, sempre que eu posso bater nele, eu vou bater, que é o modelo biomédico, é um modelo que foca no não. Que o seu filho não faz, o que ele não constrói, o que ele não vai fazer, o que ele não. E eu, como uma pessoa autista, ouvi tempo que eu não ia fazer, o que eu não fazia, o que eu não falava,
o que eu não isso, o que eu não. E isso é extremamente difícil hoje quando uma pessoa fala, sim, nossa, concordo com o que você está falando. Eu vou ficar, concorda mesmo? Nossa, que legal que tá. Não, será mesmo? Isso gera danos, porque você acaba desvalorizando o seu próprio trabalho, não se reconhecendo. E imagina quem é. E eu fui diagnosticada tardiamente, mas imagina quem é desde pequeno diagnosticado e já tem aquela presunção pelo capacitismo. Então é o foco, sabe? Esse não é muito do modelo biomédico, sabe? A Nata está perguntando aqui, ó, as mães que falam em matar os cílios. Na verdade, notas, vou colocar aqui não. Não é que essas mães pensam, elas geralmente ficam desesperadas por causa da sociedade capacitista. E na cabeça delas, a única solução é a morte. Quando a gente está com uma dor muito profundo, uma depressão, e muitas delas têm depressão também, né? Depressão, ansiedade. A ideia é você funcionar. E na cabeça dessas mães e de muitas mães, é a morte. Por isso que é tão difícil a gente falar. Tá, o seu filho é não oralizado, o seu filho é severo. Mas o problema não é seu filho, a gente está indo contra uma estrutura muito forte, porque assim, é uma pessoa falando, o problema não é seu filho. E toda outra estrutura falando, é terapeuta, é psicólogo, é médico, é todo mundo falando. Precisamos curar seu filho, porque o problema é seu filho. E aí, como que você vai contra essa estrutura toda? É trabalho de formiguinha, a gente tentar explicar para a mãe, olha, o que é difícil? É difícil ficar com meu filho, é difícil cuidar dele. Tá, é difícil cuidar dele, mas por quê? Porque ele fica sem terapia, ele fica horrível. Aí você fala, então o problema não é ele que ficou horrível sem terapia. É o porquê ele está sem terapia. Porque ele é autista, ele precisa da terapia para se recuperar. Né? É a mesma coisa. Como que você deixa um diabético sem remédio de diabetes? Né? Eu estou comparando com doença, não que autismo é doença, mas eu estou comparando no sentido de como que uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que não tem deficiência, fica sem comer, né? É uma questão biológica, ela precisa, o autista precisa circular. Se ele fica sem terapia, ou se o terapeuta fica o tempo todo podando os instintos dele, ele não vai nunca ser uma pessoa feliz, porque ele não pode ser quem ele é. E aí, quem não é feliz, machuca os outros, maltrata, faz birra. É assim que a gente vive, fica mal-humorado. E o autista, quando demonstra que está mal-humorado, é de um outro jeito, né? Então, a gente precisa começar a romper essa estrutura biomédica, porque ela acarreta muitas mães. Nossa, eu vi essa história assim, eu fiquei pensando em várias situações que eu, quanto mãe, passei. Tipo, é uma estrutura muito ruim, assim, acarreta muitas mães. E é muito forte, assim, como estrutura, porque, infelizmente, a gente tem esse hábito, o brasileiro por si só, ele tem esse hábito do tardiamente, né? Então, quando você chega nesse primeiro momento que você vai contar para o pediatra que você está reparando que seu filho, né, está com alguns atrasos, enfim, tudo que você recebe não. Né, a culpabilização materna, não, é você que está vendo, não, é falta de estímulo, não, é coisa sua, não, entendeu? Então, assim, já começa por aí, porque não tem aquele olhar de humanização, né? De primeiro momento, eu acho que o pediatra ele tinha que ter por obrigação conhecer as primeiras características do autismo, bebê, né? É primordial, gente, você... a gente tem a questão da neuroplasticidade, é uma questão que a criança, nos primeiros 3 anos, é crucial para ela. Né? Não fosse eu atrás de outros terapeutas, de um fono e de um neuro por conta própria, para saber do diagnóstico do meu filho. Meu filho estaria até hoje sem diagnóstico. Então, é muito complicado e é muito pesada a gente pensar que tem toda essa estrutura que quer medicar somente a criança também, né?
É medicar para a criança ficar tranquila, é medicar para a criança dormir, é medicar para a criança comer, é medicar para a criança ficar menos agitada, é medicar para uma criança de 3, 4 anos. Né? Então, quando a gente fala de humanização, a gente não está falando que é errado. Né? Tipo, a gente não está falando que a forma que os médicos encaram o autismo, a forma que eles olham o autismo sempre por esse déficit, né? Porque isso é olhar a criança pelo déficit, pelo olhar do déficit. E, consequentemente, a mãe também vai olhar a criança pelo déficit. Olha, ele não faz, ele não fala, ele não come, ele não... E isso é violento com a própria criança. Porque você está colocando numa criança uma expectativa que é sua e que é social, é um padrão. Né? E aí, quando essa criança não atinge, né? Você se coloca no papel, você deixa muitas vezes ser mãe para ser pediatra, para ser terapeuta do seu filho. E aí você está tirando também um pouco da infância dessa criança, que deveria ser genuína, né? Que deveria ser dela de direito. Porque ela vai ter uma juventude e uma fase adulta inteira para as pessoas falarem o que ela não faz. É complicado. Então, são tipos de opressões e são tipos de violências que a gente também passa. Né? E aí, eu recebo muito direct de mães falando justamente isso. Nossa, você tem uma visão mais naturalista do autismo, é muito difícil ver alguém com essa visão e não sei o que. Eu falo, mas gente, é difícil porque a sociedade coloca na cabeça dessas mães que essas crianças têm que ser padrão. Que essas crianças têm que corresponder a determinada coisa em determinada idade. E não é assim. Né? E aí as pessoas não... A sociedade impõe essa normalização, essa coisa que parece que está todo mundo feito por stencil. Né? Tem que ser todo mundo igualzinho, encaixadinho naquele prisma, todo mundo respondendo aquilo na mesma idade. Quando o Gael era pequeno, o que eu mais fazia era entrar naquele... Quando o Gael nasceu, né, que ele foi atingindo os marcos de desenvolvimento, o que eu mais fazia era entrar naquele baby center, sabe? Porque lá tem o que as crianças têm que atingir tal coisa, né, em tal idade. E aí, quando eu vi que o Gael tinha que estar falando tantas palavras e ele não falava, tipo assim, nossa, mas o que está acontecendo? Por que meu filho não está falando? E até eu conseguir me desvincular disso, não, meu filho não precisa falar, meu filho fala comigo. Eu entendo o que meu filho quer. Eu entendo as necessidades do meu filho. E isso me basta. Entendeu? Ele precisa falar com a sociedade, mas a sociedade também precisa se esforçar para entendê-lo. Exatamente. Né? Dentro da perspectiva que todas as maneiras de comunicar sejam respeitadas, né? Seja do autista com comunicação alternativa, seja do surdo com a Libras. Eu acho que isso é muito importante dentro desse processo. Muito. O Anderson, ele falou que ele quer entrar. Você quer que eu saia para ele entrar? Sim, eu vou chamar ele. Vou chamar ele aqui. Então chama ele aí eu saio. Ele não tá aqui na live também. Deixa eu ver. Ele entrou numa live no dele mesmo. Calma aí. Vamos ver se ele aparece. Se ele aparece por aqui. Como ele também é no movimento, dá para deixar ele entrar também, tranquilo. Ele é no movimento. Então, tipo, dá para deixar ele entrar também, se ele quiser entrar. Né? E qualquer coisa, chama ele aí no privado, vê se ele te responde. Então, a questão social pra gente passa por tudo isso, né? Porque quando você falou também, quando os pais não abandonam, tem muitos pais que mantêm o casamento, mas não aceitam o diagnóstico do filho. E aí ele dificulta mais esse processo também do diagnóstico, né? Aí, ó, ele iniciou um vídeo ao vivo aí, o Anderson. Eu vi agora, eu tô tentando chamar ele aqui no vídeo. E aí, a gente tem essa questão, né, de toda essa carga, né, que não é uma carga pela criança, mas é uma carga social da estrutura, né, e que a gente precisa continuar sempre batendo de frente, sempre nesse embate, sempre e que demanda nossa energia, e que demanda e vai minando a nossa autoestima também, porque nesse processo a gente também se anula, a gente se esquece nesse processo, e a gente também vai deixando para trás
né, as nossas próprias batalhas, né? Porque a gente deixa para trás, às vezes, uma carreira, às vezes a gente deixa para trás um plano, a gente deixa para trás uma perspectiva, tudo, né, para conseguir lidar com esse contexto social que nunca nos é favorável, né? Porque é um contexto social que ele não é trabalhado para ser favorável para uma pessoa com deficiência. E aí é que complica toda a nossa luta, nossa dinâmica, né? E aí quando eu falo que a gente precisa olhar a criança além da deficiência, é porque justamente o mundo já vai olhar essa criança com uma deficiência. Ele já vai olhar para essa criança sempre com uma deficiência, né? E aí a gente está colocando essa criança, uma perspectiva nessa criança totalmente carregada, totalmente negativa, porque o mundo já está colocando essa carga na gente, e essa criança vai crescer como? Né? E aí essa criança tem depressão, essa criança tem o índice de suicídio entre autistas, o índice de depressão é altíssimo. E a gente precisa falar disso. Né? É uma luta que a gente precisa debater também. Né? Na verdade, a nossa expectativa de vida quanto pessoa autista é bem curta, né? A gente tem, tipo, uma expectativa curta, e aí a gente pode pegar aqui vários exemplos, se dá também por conta de algumas terapias que prezam a normalização, a padronização do autista, aquela cura do autismo que passa também dentro do modelo biomédico, e por aí vai, né? A gente precisa começar a debater sobre essas questões. E uma das coisas que eu queria dizer aqui é sobre como que a gente se dá e que a gente entende como que é o impacto dessa nova política de educação especial para as pessoas pretas com deficiência, sabe? Como que os meninos negros vão ser olhados, ou vão ser ensinados, ou vão ser percebidos dentro das escolas especiais. Isso é uma das coisas. A Érica está falando aqui sobre... A Érica é da Abraça, né? Companheira, parceira. Olhar as potencialidades e não focar as limitações. É sobre isso, né, Érica? É a gente entender em derrubar as barreiras e não as limitações. Até porque ninguém na sociedade faz tudo do mesmo, igual o jeito do outro, né? Então a gente precisa começar a parar com essa ideia de que existe um padrão de pessoa a ser seguido, né? Que padrão que é esse, né? Quem foi que disse que esse padrão existe, que ele é o correto, né? Quem disse mais que isso, né? Todos nós temos limitações. Típicos e atípicos, todos nós temos limitações. Nós não fazemos tudo. Quais são os padrões, né? O que é padrão? Tipo, acho que é romper com essa ideia de padrão, sabe? O que é uma pessoa que é padrão dentro desse processo? A gente precisa começar a entender como que é isso, né? Quem que fez o teste de QI? Quem fez o primeiro teste de QI para determinar quem é inteligente e quem não é, sabe? É romper, porque a sociedade não aceita as pessoas diversas, e ela não aceita as pessoas diversas e pretas. Não aceita. A gente fala de inclusão, mas eu acho que o movimento Vidas Negras interseccionaliza muito esse debate. Pessoal, a gente está caminhando para o final da live, e agora eu queria finalizar. Você quer falar mais alguma coisa, amiga? Quer fazer as palavrinhas finais? Não, eu só quero dizer que, assim, a nossa luta vai ser grande, né? A gente está se articulando ainda. Nós estamos no começo, do começo ainda. O movimento, ele nasceu agora em plena quarentena. Então, ninguém se conhece pessoalmente, a gente precisa pontuar isso, tá? Então, a gente ainda está se articulando virtualmente, WhatsApp, Zoom, Meet, o tempo todo, e para as pessoas terem um pouquinho, né, dessa paciência também, mas para as pessoas conhecerem o movimento, para as pessoas se interessarem pelo debate, para as pessoas entenderem o debate, a importância da gente debater, né, a pessoa com deficiência preta, seja, né, socialmente, para que a pessoa tenha esse acesso, para que a pessoa tenha oportunidade, para que a gente consiga existir,
em meio a toda essa estrutura que a todo tempo tenta nos matar, né? Tenta matar a pessoa preta com deficiência e a pessoa preta, né? A gente está tentando colocar, né? Nós vamos fazer um manifesto, nós vamos trazer esse manifesto a público, nós estamos tentando existir quanto instituição, né? E estamos nos esforçando muito, porque nós acreditamos no coletivo, tá? Nós acreditamos que o que vai ser bom para um, né? E para uma vai ser bom para todos. Então a gente está tentando dessa forma. Por enquanto, a gente ainda está no começo, como eu falei, a gente é o embrião, né? Nós estamos ainda tentando se articular, mas eu acredito muito no movimento, na força do movimento. Tenho muita fé, eu, quanto mãe atípica, a Luciana, quanto mulher autista e quanto mãe atípica, e nós temos todas as diversidades dentro do movimento, nós abraçamos outras pessoas também, que se identifiquem com o movimento, né, Luciana, e que se identifique com a nossa proposta, com as nossas ideias, seja mãe atípica, seja pessoa com deficiência, nós abraçamos essas pessoas também, e nós queremos essa pluralidade de ideias dentro do movimento, para que a gente possa construir, se fortalecer e existir quanto instituição, para que as pessoas com deficiências pretas, elas tenham um local seguro e acolhedor, né, quando nós não estivemos aqui, porque isso é um legado que nós estamos buscando deixar para as outras pessoas, né? Como eu falei, a revolução ela se faz na rua, né? E nós entendemos que nós não podemos depender sumariamente só do poder público para construir, para esperar alguma coisa. Nós também temos que fazer a nossa parte, mas que isso nós entendemos que o poder público quer nos matar. Então, nós temos que nos aquilombar, como eu falei no início, né? Criar nossa própria aldeia para nos proteger quanto pessoas pretas e quanto pessoas pretas com deficiência. E nós esperamos que a sociedade ela entenda isso, que ela apoie isso e que ela também se sinta parte disso e responsável também, como a Luciana falou, a responsabilização disso também. Então, esse é o meu recado, estejam à vontade para saber do movimento, para conhecer o movimento, se quiserem, tem um link de WhatsApp, a gente manda o link, e lá a gente vai trocando informação, e é isso, basicamente. Obrigada por verem a live, né? Obrigada por participar, e agora eu deixo com a Luciana para finalizar. Eu acho que você finalizou bem, assim, eu acho que é sobre isso, a gente entender como que é a construção do movimento. O movimento Vidas Negras vem por justiça social, a gente está entendendo como que se dá esse processo no Brasil. A gente precisa saber também qual que é o nosso inimigo, né? Ele é a estrutura capacitista, a estrutura racista, mas a gente sabe que a gente está entrando aí dentro de um projeto muito grande, muito amplo, de acolhimento, de escuta e desse processo assim de construção mesmo de um movimento revolucionário. Eu sou apaixonada pelo movimento Vidas Negras, eu sou extremamente grata por estar dentro desse movimento, por ser uma das pessoas que idealizou ele, né? E eu acho que a gente precisa romper com essa estrutura anticapacitista e antirracista. É gritar dos dois lados, a gente apanha dos dois lados também, mas a gente está aqui para isso, pessoal. Pessoal, siga a Gabi nas redes sociais. A Gabi, as redes sociais dela é Mãe Atípica Preta, ela fala sobre maternidade preta e atípica lá. Me sigam nas redes sociais também. Então, meu Instagram é uma mãe preta e autista falando. Estou lá no Twitter também. Acho que no Twitter eu estou mais ativa do que nas outras redes. Mas eu acho que é importante. E sigam também a página Vidas Negras com Deficiência Importam, Brasil, que é dos movimentos muito bonitos, e na página a gente tem várias lives sobre esse mês inteiro, né? E também os Instagrams das pessoas do coletivo, dos idealizadores também do coletivo Vidas Negras. E aí, a partir disso... nós também estamos no Facebook, tá? O Vidas Negras também já está no Facebook também, então pode seguir lá. Lá também nós estamos bem ativos, né? E no Twitter também, nós também estamos com isso, a gente está na Facebook, né? Twitter, isso. exatamente.
Gente, a luta é anticapacitista. Eu espero que a pergunta do porquê vidas negras com deficiência importam tenha sido respondida e a gente vai ficar por aqui. Beijo, Gabi. Foi ótimo. Beijo, Lu. Foi ótimo te ver. Vamos continuar conversando aí. Você sabe, pode me gritar. Beijo, gente. Abraço. Boa noite. Beijo, gente. Tchau, tchau.